Tem caderno aí, tem lápis, papel, agora é a hora de trabalhar. Todo mundo com a caneta, com aquele bloquinho. Fala, não, valeu a pena eu ter esse bloquinho de anotações no meio da minha pastinha, não é verdade? Pelo menos na aula do pastor Antônio, tem que trabalhar. E eu vou dar uma andada aí, ver se você está escrevendo mesmo. Bom, isso nós fizemos na aula passada. Vocês estão conseguindo ver um retângulo aí? Dá para ver que tem um retângulo ali, olha? Então, um retângulo. O que representa esse retângulo? Uma empresa ou uma igreja, tá bom? Lembra disso na aula passada? Quem não veio na aula passada, dá um sinal. Então quem não veio, eu vou fazer uma recapitulação rapidinha. Bom, então imagina o seguinte, eu disse na aula passada que a igreja pode ser comparada com uma empresa, tudo bem? Então tá, segunda, transparência. Toda empresa tem uma fonte de insumo. No caso do pão, eu disse que era o quê? Farinha de trigo. Sem farinha de trigo não faz pão. E no caso da igreja, eu disse que era palavra. Sem palavra não tem culto. Se você frequenta uma igreja que o teu pastor não tem palavra, muda de igreja. Pode mudar, não é heresia não. Sabe por que você paga dízimo para a igreja? Sabe por quê? Você paga dízimo, você leva o dízimo, a sua oferta, para não faltar nada na igreja. Não faltar microfone, não faltar bateria, não faltar ventilação, não faltar som e não faltar o salário do pastor. E sabe por que o pastor precisa de salário? Para que ele cresça, desenvolva, cuide da família e invista na educação, no treinamento, na sua vida ministerial, para que ele possa sempre alimentar o povo de Deus bem. E é fácil saber quando o pastor tem e quando ele não tem palavra. Você vem na igreja para receber alimento, para receber palavra, para crescer espiritualmente, para desenvolver os músculos espirituais. E só nesse lugar tem palavra de vida eterna. Então é para isso o salário do pastor, para que seja investido no ministério dele, para que ele tenha tempo de buscar, de ministrar, de consagrar, de pesquisar e trazer o melhor para a igreja. É assim que funciona, irmãos, tá bom? Então o insumo é a palavra de Deus, palavra. Então quem está no ministério aqui, já sabe, quer ser usado no ministério, quer ser abençoado por Deus, precisa aprofundar na palavra. Segundo, clientes ou usuários. Para atender, eu chamei o termo cliente, como o RR chama o programa dele, show da fé. É um show, são palavras do nosso cotidiano, não é? Então, eu chamei de cliente ou usuário. Vocês agora são os meus clientes. São os meus clientes. Vocês vieram aqui para ouvir uma palavra, para aprender. Então eu tenho a obrigação de tratá-los com educação, com carinho, com amor, mas eu tenho também a obrigação de apresentar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como eu disse, na igreja tem uma missão. A igreja é para ensinar boas novas, o caminho da vida eterna, ensinar Jesus. Disse na aula passada que conheci um pastor que ele falava mais do inferno do que do céu, mais amaldiçoava as pessoas do que abençoava. Alguém aqui quer ir para o inferno? Alguém veio aqui para saber como é que vai para o inferno? Lógico que não, nós viemos aqui porque nós queremos a vida eterna, e só Jesus Cristo tem a vida eterna. Então o tema do bom pregador é o Calvário. Eu vejo cada obreiro fazendo cada mágica no Antigo Testamento, totalmente fora do contexto, tem nada a ver, busca versículo isolado que não tem nada a ver, e as pessoas acreditam. Por quê? Porque não tem conhecimento. Você traz a Bíblia na igreja para aferir. Cliente interno e externo. Interno somos nós que já estamos aqui, e externos são aqueles que nós precisamos alcançar. Próxima, rapidinho, isso aí eu já falei na aula passada. A manutenção e equipamento,
a igreja precisa estar limpinha, tudo em ordem, banheiro, alimentação, tudo em ordem. Assim como numa empresa, a igreja também precisa. Próxima. Recursos humanos, a igreja precisa de dinheiro. Deus é rico, é dono do ouro e da prata. Tem gente que traz na igreja esmola. Deus não precisa de esmola. Esmola você dá para o pedinte, para o mendigo na rua. Aqui na igreja você dá dinheiro mesmo, para que não falte nada na casa do Senhor. E é um privilégio. A Bíblia diz em Romanos 13:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também diz na sequência da justificação pelo sangue de Jesus, pela graça. E Deus fala também, a palavra fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, o único da mesma espécie, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a nossa salvação é de graça. Ninguém compra nada aqui. Mas Deus ainda, além de dar a salvação, Ele dá o privilégio de você investir na obra de Deus. Eu me lembro que eu estava em uma reunião na empresa, na Telesp, eu trabalhava na Telesp, companhia telefônica, uma reunião ali entre os engenheiros, eu também sou desta área, minha área é engenharia eletrônica, elétrica, eletrônica, e nós estávamos naquela reunião, de repente um engenheiro falou assim: o engenheiro Antônio, você é daquela igreja que dá dízimo? Só que ele estava com um maço de cigarro no bolso. Eu olhei bem, fiquei irado, não falei nada. Eu falei: não, eu sou daquela igreja que dá dízimo e dou também. Porque algum problema? Porque ele é daquele grupo que dá dinheiro para Souza Cruz, dá dinheiro para 51, dá dinheiro para pornografia, né? Nós somos daquele grupo que investimos na obra do Senhor. O dinheiro é nosso, não é verdade? E nós investimos com alegria. Nós não somos viciados, dependentes de droga, não. Nós investimos com alegria e com liberdade, e cada um segundo o que Deus propor no seu coração. Amém? Então vamos lá, próxima. Recursos humanos, treinamento. O teu filho, não é obrigação do Estado ensinar a palavra de Deus, tá bom? Ai, como eu quero que meu filho tenha aula de religião na escola, não sei o que tem. Tudo bem, irmão, se tiver tudo bem, mas não é obrigação do Estado. O Estado tem outra coisa para cuidar. Político cuida de outra coisa, dos bens temporais, da vida temporal. Por isso que nós precisamos escolher bem o nosso político. O salário do político é feito com imposto de espírita, imposto de ateu, imposto de católico, imposto de crente, imposto de testemunha de Jeová. Então ele tem que fazer o bem para todo mundo, para o coletivo. E é bom que tenha político, e todo o poder vem de Deus. Agora, dízimos e ofertas é para que haja ensino na casa do Senhor. Então a obrigação de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, primeiro dos pais. O pai é o sacerdote do lar, e depois vem a igreja, não é do Estado. Então nós vamos na escola, na faculdade, na universidade, de segunda a sexta. Agora domingo, dia do Senhor. Domingo é o povo do Senhor, na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. É para isso que serve o domingo, tá bom? Então o jovem de segunda a sexta, estudando, trabalhando e estudando, principalmente nós que somos pobres, não é verdade? Precisamos trabalhar e estudar. Então o jovem de segunda a sexta trabalha e estuda, sábado dá uma descansada, e domingo na casa do Senhor aprendendo, tá bom? Porque tem gente que quer ficar a semana inteira na igreja cantando. Deus já fez passarinho, fica tranquilo, tá? Tem passarinho, fica cantando, bonito, né? Quando na minha casa tem pardal de manhã, eu acordo com sinfonia de pardais. Olha que bonito, não é? Porque tem gente que é assim, quer cantar. E tem aqueles que vão na igreja, ficam ensaiando a semana inteira para o domingo, e quando chega no domingo não tem visita. Não foi isso que Deus mandou fazer, né? Deus mandou ensinar e pregar, né, gente? Não sou contra quem fica cantando não, mas que precisa tomar cuidado. Próxima.
Bom, aí eu já não tinha ensinado, agora começa a aula propriamente dita. Administração. Igreja, empresa precisa ter um líder. Um líder. Tem uma pessoa que responde por esta igreja aqui, pastor Jabes Alencar. Ele é que manda aqui. Se der algum problema, chegar a polícia, quem é o presidente, ele é que vai responder. Eu sou convidado, eu sou subordinado a ele, ele é o líder. Então existe hierarquia até no céu. No céu tem serafim, querubim, tudo direitinho. Arcanjo, que é chefe de anjo. Lúcifer era um querubim ungido, né? Ele estava diante do Senhor, ele se apresentava diante do Senhor. Então no céu tem hierarquia, e na terra também. Na terra também. No exército tem hierarquia. Aliás, exército significa disciplina e hierarquia. E na casa também, na família também. Não significa que um é maior do que o outro, não significa que o homem é maior do que a mulher ou vice-versa, mas no lar tem uma hierarquia. O homem tem uma característica, ele levanta cedo, precisa levantar cedo, não é isso, irmãos? Levanta cedo, dá aquela geral, não é? Ele já é diferente, ele já acorda com pelo no rosto, né? Porque é da característica do macho, não é verdade? Porque tem gente que acha que Deus fez o homem para levantar em pecado todo dia, né? Então não, tira a barba, que se quiser, se não quiser também, não tem problema, que é uma característica do homem. E ele sai cedo e vai em busca, vai em busca dos recursos para sustentar a família. E a mulher, se quiser ajudar, tudo bem, mas é papel do homem, é da nossa característica essa manutenção na administração do lar. Eu fui na casa de um amigo esses dias, e a mulher dele estava de óculos de proteção, macacão, luva, em cima de uma escada dessa de abrir, com uma furadeira de impacto, e ele embaixo segurando. Ai, meu bem, cuidado para não cair, meu bem. Achei estranho, irmão. Mas tudo bem, cada um na sua, não é verdade? Cada um tem o seu papel. A Bíblia fala que Deus fez macho e fêmea, não é isso que a Bíblia fala? Então o macho tem um papel e a fêmea tem outro papel no casamento. Isso não tem nada a ver com machismo, é só uma questão de posição na função de cada um. Tem nada a ver com machismo isso aí. Assim como no exército, assim como agora, eu estou aqui na condição de professor. Então dentro de uma hierarquia, eu estou numa posição superior como professor, mas sou exatamente do mesmo jeito que vocês. Estava até agora andando com vocês, conversando, mas nesse momento vocês estão me respeitando, e eu também preciso respeitá-los. É assim que as coisas funcionam no mundo, senão vira anarquia. Então a igreja precisa ter alguém. Tudo bem, a cor que vai pintar a igreja, todo mundo pode dar palpite, não é? Se vai pôr piso frio, se vai pôr carpete, todo mundo pode fazer uma assembleia, discutir. Mas na hora do ensino da palavra, é o pastor que está na autoridade de Deus para dar a mensagem para a igreja. Então precisa ser respeitado. Tudo bem? Amém? Agora, a administração, ela precisa do quê? Próxima, de ser bem informada. A administração precisa de ser bem informada, porque tem igreja que o povo está vivendo como na época de Santos Dumont, não tem? Tem igreja que está presa em costumes do século passado, e olha lá ainda, hein? O que está faltando? Informação. E quando eu falo de informação, eu tenho sempre uma coisa que aconteceu comigo, irmãos. Eu cresci, eu estou com 45 anos, eu sei que eu não apresento essa idade, mas eu já tenho, tá? E eu cresci comendo, surgiu o cachorro quente. Lembra do cachorro quente? Aquele pão magrinho, aquela salsichinha, você passava um pouquinho de maionese, um pouquinho de ketchup, mostarda, não é isso? E comia o seu cachorro quente. Tinha aqueles carrinhos. E o meu menino, a gente saiu da igreja, meu menino tem 18 anos, falou: pai, vamos comer um dogão? Depois do culto eu falei: mas filho, dogão? Mas é cachorro quente? Falei: pai, cachorro quente já era. Aí eu fui. Gente,
Quando a gente chegou no lugar do dogão lá que ele me levou, que era uma praça, na minha cabeça eu estou com o paradigma daquele carrinho. Era um trailer. Era uma cozinha com iluminação elétrica, gente. Tudo bem. Um balcão, aí não sabia nem o que eu falava. Tem cardápio. Você escolhe o dogão que você quer comer. Eu falei, filho, eu quero um tradicional. Deixa comigo, pai. E eu assistindo a mulher. Ela pegou um pão, irmãos, parecia uma tartaruga. Não, literalmente parecia uma tartaruga. Ela pegou duas salsichas. Primeiro, colocou irmãos, ela pegou uma colher de pedreiro, enfiou num balde de purê e tirou uma colherada, depois que ela ia rebocar a casa, irmãos. Passou no pão, sumiu a salsicha, literalmente. Quando ela pegou um tubo com as duas mãos de maionese, e aquela operação, e a mulher transpirava para fazer o lanche. Gente, ela pegou um negócio que parecia uma draga de batata palha, uma batata bem fininha, colocou. O senhor quer? Ela perguntou, milho, essas coisas. Eu falei, põe, né? Simplicidade, milho, tudo. Gente, bacon, 2 tiras de bacon. Gente, eu estou pensando no cachorrão. Eu já comecei a ficar apavorado. Como é que eu vou comer isso aí? Gente, ela tampou o lanche, colocou, ainda deu um calor no lanche, achatou, colocou num saco desse tamanho e deu na minha mãe. Eu estou aqui. Meu menino, pai, espera aí, tem a Coca-Cola ainda, porque precisa ser com Coca-Cola, olha o detalhe. E eu vendo meu menino. Aguardei, né? Você tem que ter sabedoria nessa hora, né, gente? Você não sabe comer, espera. Ele abriu uma boca. Aí eu entendi como que uma jiboia come um bezerro. Ele abriu um bocão. Ele deu uma mordida maravilhosa que, olha, quase 1/3 do lanche desapareceu. Aí vai o pastor Antônio. Mesma coisa, eu tenho que olhar e aprender imitando. Abri a minha boca o máximo. Estava doendo já as mandíbulas. Quando eu apertei, gente, encheu o meu óculos, minha testa de mostarda, ketchup e purê. Eu não sei comer dogão. Eu estou precisando de informação. Tá certo? Entenderam o que eu quis ensinar aqui? Você precisa ficar atualizado. Você precisa entender, a criançada está na era da informática, irmãos. Não funciona mais aquelas coisas. E tem gente que fica, na minha época, é o saudosista. Não, porque na minha época não era assim. Então você está em que época? Não, porque na minha época, que época? Tinha um irmão na minha igreja, que ele era daquele irmão do tempo tradicional, que a mulher não podia nem acertar o cabelo. E ele, tudo era minha época. Ele falou, eu não aguento mais, eu quero que Deus me recolha. Está na glória, graças a Deus o Senhor recolheu ele a semana passada. Estava fora de época. Então, se você não está entendendo que a igreja é uma bênção, que a igreja é moderna, que a igreja é isso, que a igreja atende o povo na época do povo, pede para ser recolhido. Que a igreja é isso aqui, irmãos. É você que está atrasado. Você precisa ser mais bem informado. Não é verdade? Mas tem gente que não. E tem os outros que é do planeta Cretúria. Quando eu era do mundo. Não, onde você está agora? Dá medo, né? Você parece que é um fantasma. Não, irmão, quando eu era do mundo. Você está onde, meu irmão? Se Jesus mesmo falou para não tirar do mundo. Você está dentro de um contexto social. Você precisa entender isso aí, né? Agora tem gente que tem, e ainda fica pondo naqueles programas da TV, né? Se você tem dor de cabeça, ferve o pé, dor muscular, falta de dinheiro, você está com encosto. É o que eu falei ontem, né? Se não ter dinheiro é falta de encosto, eu tenho uma legião. Então, gente, precisa entender o contexto que nós estamos vivendo. Próxima, ambiente de poder. Todos nós estamos debaixo de um poder. Então nós temos o poder político, por exemplo. Você quer abrir uma empresa, a sua empresa não pode poluir. Você precisa ir na prefeitura. Você tem que respeitar, irmãos,
o teu vizinho. Tem uma igreja perto da minha casa que é pentecostal, eles ficam gritando até 11 horas da noite. E tem banda, irmãos, estão no tempo da banda ainda, sabe? Alguém lembra o que era banda aqui? Banda é aqueles instrumentos, tum, 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 tum. Tem gente que está naquela época da banda ainda. Então o que acontece? De manhã é o ensaio da banda, e tem gente que trabalha de turno e precisa dormir de dia, e o coitado chega às 5 horas da manhã em casa. Quando ele pega no sono, 7 horas da manhã, os crentes daquela igreja que tem o matutino 6 horas, aquela oração fervorosa mesmo, aí começa o ensaio da banda. Irmãos, o homem perdeu a cabeça, pegou um tijolo, jogou em cima em cima do telhado da igreja. Olha, irmão, o vizinho está endemoniado. Não é o vizinho que está endemoniado. O coitado do vizinho, ele não está endemoniado, ele está nervoso mesmo, porque olha lá, ambiente de poder. Irmãos, tem horário para parar o culto. Tem pregador, irmãos, que ele pensa que a mensagem dele é a última. Ele começa bem, irmãos, ele começa bem, o povo está contente com o alimento, só que ele acaba entojando o povo. Já viu feijoada? Não é uma delícia uma feijoada? Você está com aquela vontade de comer uma feijoada, a pessoa prepara, aí você começa a comer aquela feijoada, mas tem um tanto. Se você passar daquele tanto, você vai passar mal. Mesma coisa é o ensino. Tem pregador que pega o microfone, ele leva o povo uma, duas, três, quer dizer, ele leva para o espiritual e deixa todo mundo na carne. Não tem gente assim? Para que isso, irmãos? Tudo precisa de horário, tem decência. Ainda tem coragem de falar que o horário está mandando eu parar, mas se o Espírito Santo não autorizar, eu não paro. Bobagem. O Espírito é sujeito ao profeta. Não é que essa conversa não. Combinado não é caro. Amém? Então eu estou falando aqui para líder, para você. Não estou falando para você falar do outro, estou falando para você. Quando você estiver na frente de um trabalho, aprenda a respeitar o relógio. Aprenda a entender que existem pessoas do lado da sua igreja que não são obrigados a ouvir a sua gritaria. Gosta de gritar, vai lá no morro, fica gritando lá, bem longe ainda. Cuidado que você pode ter um problema também com a defesa dos animais, viu? Daqui a pouco o animal sai doente de lá, de tanto ver você gritar. Precisa ter essas coisas, irmãos, sensibilidade. Entender o que é um ambiente de poder? Então você que está na frente de um trabalho, precisa entender isso aí, irmãos. Não tem nada a ver com o inimigo isso aí, isso é ordem, decência. Não é? O culto tem horário para começar, como tem horário para terminar. Não é verdade? Agora tem gente que parece que é o último culto da vida dele, não é? Bem, tudo isso para quê? Para que haja processo. Irmãos, se você quiser montar uma lojinha, uma casa de salgadinhos, você precisa de tudo isso aí. Se a senhora quiser montar uma empresinha de fazer bolo, a senhora precisa disso aí. A senhora vai precisar de um material para fazer o bolo. Se for salgadinho, material para fazer o salgadinho. A senhora vai precisar de cliente que goste da sua coxinha. Vai ter aquele que todo dia ele vai comer aquela coxinha. Mas a senhora vai ter que ampliar o seu negócio. A senhora vai precisar de um lugar limpinho, tudo bem arrumadinho, não vai? Organizado. Inclusive a prefeitura vai lá ver a questão de higiene. Vai precisar de o que é isso aqui? Dinheiro. Senão não dá. Precisa do capital inicial. Vai precisar de recursos humanos. Fazer aquela coxinha cheia de varizes não vende, né, irmãos? Fazer aquela coxinha bonitinha, sem trinca. Não é verdade? Irmão, eu fui numa cantina Assembleia de Deus aí. A irmã tinha duas opções na cantina da igreja. Ou eu comia uma coxinha ou eu comia um pastel. Quando eu olhei para a coxinha, irmão, a farinha estava saltando da coxinha. Dava para dar um sopro na coxinha. Eu falei, não, essa não vai dar. Aí eu pedi um pastel. Irmão, foi a pior coisa que eu fiz. Ao invés de eu morder por cima,
eu quis morder por baixo. Quando eu dei aquela mordida, abriu uma bica de óleo. Não sabe fazer, irmão, não tem recursos humanos. Não sabe fazer, então não pode, precisa de treinamento. Isso vale para a igreja, gente. Tem gente que não adianta, precisa aprender primeiro, porque senão escandaliza, faz tudo errado. Consegue entender isso aí? Aquela crente que chega no púlpito e fala: irmãos, eu vou cantar um hino, só que eu não ensaiei. Então não canta. Não ensaiou, não canta. Ó, irmão, eu vou dar uma palavra, mas não preparei nada, então não prega. Leia só e vai sentar, que é melhor do que ler um salmo. Agora tem gente que quer inventar, irmãos. Aí ele quer apelar para a emoção. Aí atrapalha, não edifica. E as pessoas percebem. As pessoas pensam, as pessoas estão observando. Não é assim. Aqui, por exemplo, tem gente de todo nível aqui, né? De todas as áreas. Tomar cuidado. O Brasil está melhorando, não está? Veja que beleza foi a nossa eleição para presidente da República. Como nós melhoramos. Não melhoramos? Melhoramos. Pode não estar 100%, mas que nós melhoramos, nós melhoramos. O Lula ganhou, mas ele passou apuro. Não é assim não, ele trabalhou, não foi? Então, gente, na igreja é a mesma coisa. Você que é pastor, você que é professora, que é obreiro, precisa melhorar. Não é reciclar não, viu? Reciclar é derreter e fazer de novo. Você precisa de atualização. Não é jogar fora o que você aprendeu. Não, o que você aprendeu, você já aprendeu. Você precisa de ser atualizado. Tá bom? Então tá. Aprenderam a montar uma empresa? Tranquilo? Tudo isso eu explico nessa apostila, tá? Vamos para o próximo tópico? Bom, tempo, uma dádiva de Deus. Irmãos, o tempo é uma coisa tão bonita que Deus deu para o homem, porque aí não adianta ser pobre, ser rico, não é? Ser miso ou não ser, não adianta nada. Tempo é uma dádiva de Deus, e o teu tempo está nas mãos de Deus. Mas nós temos na teologia um estudo muito interessante. Em Hebreus 9:27, a Bíblia diz assim: como ao homem está ordenado morrer uma única vez, segue depois o juízo. Este é o tempo eterno. Então nós temos duas vidas, segundo os teólogos. Uma vida espiritual, que é essa de Hebreus 9:27. Você morrer, na verdade, é uma transição. Você sai desse planeta e vai para um outro lugar intermediário até o dia do julgamento. É isso que Hebreus está falando. Mas o Salmo 90, verso 10, diz que o nosso tempo dura em média 60, 70, 80 anos. O que passa disso, canseira, enfado. Não é isso que a Bíblia fala? Logo, eu consigo medir o meu tempo aqui na terra. Por exemplo, Jundiaí, eu sou de Jundiaí, terra da uva, terra boa, entre serras, um clima muito gostoso. Quantos anos vive em média um jundiaiense? Vocês têm ideia? Jundiaí tem o velório mais bonito da América Latina. Gente, como é bonito o velório de Jundiaí. Ele é tudo de vidro fumê. Os defuntos ficam todos juntos, tem lanchonete lá, mas é muito chique aquele velório. Gente, como cidadão jundiaiense, quando eu morrer, eu tenho direito a ser velado naquele velório. Olha que bênção, irmãos. Aliás, se alguém quiser o meu lugar, eu estou doando, tá? Eu não faço questão, só me procurar, eu dou o meu lugar. Mas se você for até o cemitério, com o seu bloquinho de rascunho, até vou dar de dever de casa para vocês esse final de semana. Todo mundo no cemitério se abaixa, ali tem a plaquinha do cidadão onde o peão foi enterrado. Onde tem uma estrelinha é o dia que o peão nasceu. Onde tem uma cruzinha é o dia que o peão morreu. Então você pega a data que o camarada morreu e subtrai
da data que ele nasceu, vai dar a idade dele, concorda comigo ou não? Exemplo, morreu no ano 2000, nasceu em 1940, quantos anos ele viveu? 60. Morreu no ano 2000, nasceu em 1950, quantos anos viveu? 50, não é? Não é? 50 menos 1950, 50, não é isso? Você vai pegar 20 casos, aleatoriamente, você entra no corredor do cemitério, pega um aqui, pega outro lá, aí você vai achar todas as idades, somar tudo e dividir por 20, você pegou 20 casos, isso se chama na matemática média aritmética simples, você vai achar a média das idades. Só que em Jundiaí o nosso velório é tão moderno que tem um computador que ele já faz isso para a gente. Todo dia está a média da idade. Sabe quanto? 70. A média de idade, 70. Então na vida, nós temos, você entendeu o que eu estou falando? Porque tem coisas que eu gosto de explicar detalhadamente. Imagina o seguinte, aqui eu nasci, aí eu caminho na vida, daqui lá 70, quanto é aqui? Quanto? 35, e lá? 70, eu tenho 45, onde eu fico? Aqui é a metade, onde eu tenho que ficar? Vai devagar, aqui? Tá bom, tá bom. Quem tem entre 20 e 25 anos aqui? Você, por favor, você mesmo, de óculos, vem aqui um pouquinho. Por favor, você vai sair na minha fita, olha que bênção, vem cá. Vem cá um pouquinho, rapidinho. Tá dizendo, não tem problema, aqui ninguém vai olhar para o teu pé, não. Olha, irmão, olha, modernidade, né? Na igreja descalça, tá vendo? Ninguém vai se escandalizar. Acha 25 aqui para a gente, 25, ajude a localizar o 25. Aí, né? Ah, bom, né? Então vejam só, olha aqui para mim, gente, olha só. Ela tem 25, eu tenho 45. Olha o tamanho do passado dela, e olha o tamanho do meu passado. Quem tem mais experiência? Precisamos respeitar as pessoas mais velhas, viu? Precisa respeitar o pai, precisa respeitar a mãe, precisa respeitar o vô, precisa respeitar a avó, porque olha o tamanho da minha experiência, olha o tamanho da dela. Não precisa fazer o que eu faço, é respeitar. Quem não tem mais pai nem mãe aqui? Quem não tem pai, mãe nem vó mais? Não tem mais nada, só não tem mais nada? Desculpa, como que é seu nome? Neuza, se você não tem pai, não tem mãe, não tem vó, não tem vô, você é a próxima vítima. Posso fazer nada. Gente, então atenção. Olha o passado dela e olha o meu passado. Agora olha o meu futuro e olha o futuro dela. Quem tem mais futuro? Ela, né? Vocês garantem isso? Olha o pessoal da Gol. Tinha nenezinho lá? Tinha. Tinha velho? Tinha jovem? Então o futuro pertence a quem? Concorda comigo? O futuro pertence a Deus. Agora tem uma coisa que se chama o quê? Tirando o passado, tirando o futuro, qual é a outra coisa? Olha que bênção que é o presente. Eu posso olhar, como que é seu nome? Patrícia, tudo bem com você? Tudo bem. Foi um prazer em tê-la aqui na palestra, viu? Amém. Deus abençoe seu ministério. Amém. Tá? Pode ir. Deus abençoe. Olha que bênção. Não pode ficar de mal de ninguém, irmãos. Você tem que viver em paz com todo mundo, porque o que vale é o agora, não é o amanhã que vale, e nem o passado. Tem gente que vive de passado. Tem gente que procura pelo em ovo. Tem gente que já aceitou Jesus, o sangue de Jesus já purificou, mas ele está fuçando. Tem gente que precisa mesmo de regressão, não consegue entender o perdão de Deus, então tem que fazer regressão. Consegue entender? Eu, graças a Deus, não preciso, porque eu tenho certeza que Ele me perdoou.
E quando eu erro, eu fico tranquilo, porque Ele é meu advogado. Amém, meus irmãos? Então quem vive de passado é museu. Vai no museu de Ipiranga para você ver que interessante. Aquele cheiro de coisa antiga. Museu. Agora também viver, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Ai, será que o ano que vem eu vou ter dinheiro? Ai meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Para, irmãos, você vai ficar com problema. Se você chegar na sua casa ou um lugar que tem um relógio de pêndulo, fica olhando para o pêndulo do relógio, e você fala assim, olha, ele vai e vem. Ele não vai e vem, ele só vai. Ele vai, ele vai, ele vai, porque cada vez que ele faz esse movimento é um outro tempo. Portanto, você quer ficar louco, fica olhando para o relógio de pêndulo e fala, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, e está morrendo mesmo. O certo, quando a pessoa faz aniversário, não é, oh, Deus abençoe, e muitos anos de vida, é o contrário. Oh, parabéns, está chegando o seu dia, hein? Mas, não é? A pessoa está fazendo 100 anos, ou quase chegou lá, hein? Portanto, na vida, ou você está na média, 70 anos, ou você está antes da média, ou você já está fazendo hora extra no planeta Terra. Ou vocês têm amiguinhos com 120 anos? Quem tem aqui algum amiguinho de 110 anos, você sai com ele, andar de bicicleta, nadar, tem? Não tem, né? Pega um álbum de fotografia antigo na sua casa e fala, esse aqui era meu avô, esse aqui era minha avó. Logo você vai estar lá também, então vou estar falando de você. É, irmã. Por isso que Jesus falou, né? Cuidado, vigia, que você não sabe a hora. Ninguém sabe, irmãos. Esse é um plano de Deus. Ensinam os estudiosos que a maior estupidez que o ser humano comete é morrer deixando fortuna. Já parou para pensar nisso? Ao invés da pessoa pegar o dinheiro, fazer uma viagem com o ICP para Israel, e viajar, ver os parentes, ajudar os filhos, até a sua casinha enquanto vivo, para ter o prazer, comprar presente para o sobrinho, comprar presente para o neto, andar bonita, fazer uma reforma geral. Não, fica acumulando, aí morre, a maior briga, você nem foi enterrada direito, nem esfriou direito, já estão brigando, porque você é preocupado, né? Você quer morrer, mas quer deixar o outro bem, né? Que existe? Não existe isso aí, irmão. Você tem que investir agora na sua vida. Você está vivo, você está cheio de energia, invista em você, realiza o seu sonho, claro que junto com as suas famílias, mas não, eu só vivo em função dos meus filhos. Você ficar velho, perigoso eles te colocarem num asilo. É, irmãos, viva o presente, é gostoso, né? Você conhece todo mundo que está aqui? Você sabia que tem gente aqui de Manaus, que tem gente aqui do Sul? Quem aqui é do Sul? Olha, irmão, olha aí, ó. Olha que beleza. Quem aqui é de Manaus? Lá do norte, quem é do norte? Olha, irmão, Manaus. De onde o irmão é? Neste momento, no planeta Terra, vindo gente de todos os lugares, nós estamos na casa do Senhor. Somos todos iguais perante Deus. Por isso aqui só pode acontecer uma coisa aqui: sentir paz e comunhão. Olha que gostoso que é o presente, irmãos. Mas tem gente que tem ódio, mágoa no coração e fica doente, É aquele irmão que morava no sítio, eu já contei isso aqui, talvez você já saiba. Ele ia indo com um colega dele para a igreja, pela trilha, e vira uma cobra. Pum! Oh, rapaz, que cascavel! O outro falou, não, era jararaca. Não, rapaz, era cascavel. Não, eu entendo, era jararaca, ficaram de mal. Santa Ceia na igreja, aqueles crentes firmes na fé não tomaram a ceia porque ficaram de mal. Aí o pastor percebeu. Na outra ceia o pastor chamou no gabinete, falou, gente, o que aconteceu? Eu vi que vocês não tomaram a ceia, vocês são tão amigos. Aí um bicudo e o outro, não, pode abrir o coração. Ele falou, sabe o que é, pastor? A gente vinha vindo para a igreja e passou uma cascavel, e ele fica falando que é jararaca. Aí o outro, não, pastor, eu tenho certeza, era jararaca. Pastor, um homem de Deus inteligente, não, meus irmãos, se era jararaca ou se era cascavel, não era uma cobra? Depende, o importante é que era uma cobra. Você concorda que era uma cobra? Eu concordo, então fica de bem. Ah, é, pastor, então vocês tomam a ceia hoje, abraça o seu irmão, dê um abraço gostoso. Aí um abraçava o outro e falava no ouvido, mas que era cascavel, era. Tem gente que é assim, irmão, eu te perdoo, mas você está no meu caderninho, viu? Não tem gente que é assim? Isso é perdoar, irmãos?
É assim que Deus fez com a gente? Quando Ele perdoa, você está zerado, você não deve mais nada, porque Ele te perdoou. Agora tem gente que não consegue nem entender que Deus perdoou, não é verdade? Então, isso nós estudamos no tempo. Próxima. Você vai pegar uma escalinha na sua casa e vai fazer isso de dever de casa também, tá? Você vai pegar uma escalinha até 70 milímetros, vai dar bastante, 7 centímetros. Aí você vai fazer a escalinha, isso aí está exercício, está na minha apostila. Você vai ler o Salmo 90 e verso 10 e vai ver que é Deus que está falando, é o salmista, inspirado por Deus. Próxima. Aí você vai marcar a sua idade. Você vai achar a sua idade e vai marcar na sua escalinha. Você vai fazer uma bolinha. Então eu só está na bênção, posso fazer nada, só está na bênção. Tem 76, está dispensada do exercício, graças a Deus. Vocês estão dando risada, né? Mas será que vão chegar a 76? Olha o terremoto, irmão, misericórdia. Só Deus sabe, não é? Então tá, próxima. Aí você vai fazer o seguinte, você vai escrever passado, irmã, faz a sua com 100, tá bom? Passado, é porque nós temos no mundo pessoas especiais. A senhora é especial para Deus, viu? Por isso que a senhora está bonita assim, vistosa, não é verdade? Sorridente, de bem com a vida. Olha que bênção, trabalhando. Bem, então tá lá. Eu marquei quando eu fiz isso aí, quando eu tinha 42. Próxima, presente, olha lá. Aí você vai apagar, você vai riscar o passado. Estão vendo lá? Você vai fazer para você. Vai sobrar o quê? Mateus 16 e 26. O que está escrito em Mateus 16 e 26? O que está escrito, gente? Procure aí. Mateus 16 e 26. Vamos ler? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Está aí, ó. É o futuro. Olha uma interrogação. Como anda o teu futuro? Já entregou nas mãos de Deus? Você já é uma nova criatura? Então está tudo certo. Eu falei aqui a questão do tempo com base bíblica. Claro que tem gente que vai viver 100, 150 anos, 200 anos. Mas a gente trabalha na matemática com média, não é verdade? Eu entendo, eu acho que vocês entenderam o que eu quis colocar aqui. Mas para fechar aquele assunto, anotem aí um provérbio, um argumento filosófico. Gastando, olha lá, vou ditar para vocês, hein? Atenção. Gastando o que eu não posso guardar, anotem aí. Gastando o que eu não posso guardar, anotaram? Gastando o que eu não posso guardar, ó, não vai anotar, depois eu não vou falar, hein? Gastando o que eu não posso guardar, em busca daquilo que eu não posso perder. Gastando o que eu não posso guardar, em busca daquilo que eu não posso perder. Escreveram? Vamos entender isso aí? Gente, dá para guardar a nossa vida aqui na terra? Não dá. Cada dia é um dia a menos para viver aqui. Tá certo? Cada dia é um dia a menos. A sua vida está gastando. Todos os dias nós temos células morrendo. Vai diminuindo a tua energia depois que você passa a juventude. Você vai numa subida, depois você vai ficar numa reta, depois você começa a cair. Começa a ter dificuldade para ouvir, para enxergar, vai perdendo até o apetite, o prazer daquilo que
você tinha prazer em tantas coisas quando jovem, mas vai passando. A vida é assim, gente, aqui na terra, ela vai passando. A Bíblia fala como uma nuvem, vai passando. Por mais que você malhe, é bom fazer academia, ótimo. Eu até indico, e quando eu posso eu faço alguma coisinha. É bom, academia, fazer exercício, mas os próprios estudiosos da área estão ensinando que a academia, o exercício, não é para prolongar a sua vida, mas para você viver com qualidade de vida, não é isso? Para você ter uma vida melhor, mas não prolonga a vida. A própria medicina reconhece isso. As mulheres, por exemplo, que gostam, agora está uma moda da cirurgia plástica, não é isso? E tira daqui, põe lá, tira não sei da onde, ajuda, realmente a mulher fica mais bonita. Se tiver dinheiro, não tem pecado nenhum nisso aí não, faz parte. Você se sente melhor, vai no teu médico, conversa direitinho, está sobrando, vai deixar dinheiro aí para os outros? Não é? Dá uma geral, não é verdade? Uma reforma, não, a gente não faz assim na casa também? Muda a pintura, não é? A mulher muda o cabelo, um dia faz uma coisa, outro dia puxa do lado, Maria Chiquinha, não é bonito? Fique à vontade, não é? Isso é importante para a vida, para motivar os homens também, não é? Um dia está de bigode, outro dia cavanhaque, outro dia barba, tira tudo. Então, agora só que tem uma coisa, gastando o que eu não posso guardar, não dá para guardar a vida. Não dá para você entrar em um congelador e falar, vou me autoconservar. Não adianta, gente. Cada dia é um dia a menos. Concordam comigo? Então, gastando o que eu não posso guardar, em busca daquilo que eu não posso perder. Gente, não vai perder a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus. Seja num gesto simples, de um copo de água, um lanche para alguém, uma cesta básica para um parente teu que esteja necessitando, uma roupa para aquela criança que nasceu, você sabe que aquela irmã tem uma dificuldade. Não vai perder a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Todos estes gestos, esse comportamento fica registrado no céu. Sabia disso? A sua contribuição. Então, gastando o que eu não posso guardar, em busca daquilo que eu não posso perder. Perder a oportunidade de servir ao Mestre, de prestar um serviço para o Senhor. Aí vem até aí a parábola dos talentos. Todos nós temos talentos, uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos alguma coisa para fazer. Então, já que nós passamos pelo processo da justificação, pelo sangue de Jesus, e automaticamente pela regeneração, nós nascemos de novo, vamos aproveitar o máximo essa nossa oportunidade de servir a causa do Senhor. Irmãos, a igreja, ela é especial, ela foi escolhida, não foi você que escolheu Jesus, não foi você que escolheu, Ele te escolheu. Lá na tua família, lá no bairro que você mora, entre milhares de pessoas, o Espírito Santo escolheu você, e você aceitou, então você é especial, porque você foi escolhido, você foi escolhida, e esse tempo que você ainda tem aqui na terra, esse tempo que é limitado, ele não é eterno, é limitado, procure prestar um serviço para o Rei, se é lá naquela congregação, procure dar o melhor que você tem lá, se é naquele orfanato, eu não sei onde Deus colocou o teu talento, a tua vocação, eu não sei, mas com certeza você tem. Se ajudar o pessoal que está preso, tem gente que tem esse dom, e até a prisão, no hospital, visitar um enfermo, são oportunidades.
de fazer um curso como esse que vocês estão fazendo. Tendo oportunidade, invista, que vale a pena, gente, porque nós somos especiais. Os anjos queriam fazer isto, mas Deus não permitiu. Não, este trabalho eu deixo para os homens. E aí nós temos algumas alternativas, como ensinar, pastorear, fazer missões, e a área da música. Por exemplo, alguns departamentos da igreja, eu não sei em qual deles você se encaixa. Por exemplo, o meu ministério, o que eu sinto de Deus, o que me faz bem, é o ensino. E por que eu gosto do ensino? Por que me faz bem o ensino? Porque eu sou muito criterioso, detalhista, eu sou um pouco racional para as coisas. Eu não gosto de chegar aqui e falar não, buscar assim. Esse é um outro dom. Tem gente que tem o dom profético, o dom da vidência. Tem gente que tem. Deus dá esse dom também. Mas não é o meu caso. O meu é o ensino. E o ensino requer estudo. Para eu falar, eu preciso estudar. Esse material que vocês estão comprando faz 10 anos que eu estou trabalhando nele. Ele ficou pronto quando eu tinha 42 anos, eu estou com 45. 10 anos para chegar nessa apostila que vocês compraram. Isso aí não veio de ou tive uma ideia, não é assim. Isso aí eu passei por um curso de qualidade total, 5 anos dentro da Telesp, empresa que eu trabalhei 10 anos com carteira assinada. Quando eu vim para o ministério, eu fui administrar uma igreja, e a igreja tinha um problema financeiro. Aí eu fui buscar esse material para fazer uma adaptação, para colocar em prática naquela igreja, e foi uma bênção. Deus abençoou aquela igreja, que em 6 meses, tudo melhorou naquela igreja, irmãos. E sabe qual que era o problema daquela igreja? Falta de união, falta de motivação, falta de palavra, falta de entusiasmo. Isso que eu tinha aprendido lá. Então veja que interessante. Desenvolvi esse material, está aí com vocês, prontinho. Isso aí não tem para comprar. Isso aí é um trabalho, demora, gente. Esta Bíblia aqui, ela não surgiu de repente. São 23 anos de pesquisas, visitando. Quem começou esse projeto já está na glória. Isso aqui, irmãos, é pegar todos os livros de seitas, heresias e colocar no rodapé. Esse negócio é complicado, irmãos. Não acontece de repente, não é um passe de mágica. Isso é um projeto. Então é para quem está na área de ensino. Este curso aqui, de religiões, nós fizemos, mas nós percebemos que os irmãos, ao responder os questionários, não tinha base teológica. Nós percebemos que a maioria dos irmãos não estão preparados para conversar com testemunha de Jeová, nem com espírita, se o espírita for bom de Bíblia, porque tem espírita que conhece Bíblia, nem com mórmon. Então nós precisamos ensinar a igreja. Então esse é um ministério, precisa dedicação. E eu acredito que quando você vem lá de longe, de avião distante para este evento, é porque você está nesse ministério. Alguma coisa Deus quer fazer com você. Eu vi que aqui no nosso meio, nós temos pessoas com uma boa formação acadêmica, pessoas aí fazendo mestrado, tem doutor, tem médico, engenheiro, que bênção. Pessoas que já trazem uma bagagem, isso deve ser aproveitado na obra de Deus. E se você é do ministério pastoral, aí você precisa amar as ovelhas, você precisa estar junto com as pessoas, sentir as pessoas, sentir o cheiro das pessoas, saber onde elas moram, onde elas vivem, visitar o crente, comer um dia na casa dele, porque é fácil, irmão, terminar o culto, a hora que quiser, pega um carro com motorista particular,
Isso é tudo muito lindo, mas a realidade do nosso povo não é essa. A maioria depende de metrô, depende de ônibus. Tem irmã que chega em casa, ainda precisa preparar a refeição para o esposo. Tem gente que está aqui, mas tem uma pessoa do lado de lá dependendo de você. Então o pastor precisa entender isso aí, que nós vivemos numa metrópole, que tudo muito corrido e tem tempo para tudo. Tem gente que vai trabalhar amanhã, tem gente que vai trabalhar hoje à noite, tem gente que vai levantar cedinho, não é? É o famoso trauma do fantástico, né? Quando começa a tocar a musiquinha do fantástico, começa a arrepiar, né? Amanhã é o dia, que é a segunda-feira. Um pastor precisa entender isso aí. As pessoas carentes, eu me lembro que quando nós implantamos esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que na verdade é um curso de 15 dias, e eu fiz um desenho do mapa da igreja, até tem uma história que eu vou contar para vocês, que é a simpatia, porque tem pastor precisando de simpatia. Misericórdia, vou contar. Um cidadão era empresário, e a empresa dele estava falindo. Como ele não era crente, ele procurou uma feiticeira. Essas mulheres aí ele foi na feiticeira, ele não tinha sabedoria. Aí a feiticeira pegou um caderno, pediu para que ele desenhasse a empresa dele. Ele fez um quadrado mais ou menos, falou: e onde o senhor fica? Falou: eu vou na empresa uma vez por semana, e eu fico dentro de um quartinho isolado. Mas o senhor consegue ver o povo trabalhando? Não. Ah, então o senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai todo dia na sua empresa, eu vou te dar uma simpatia, e o senhor vai andar em cruz na sua empresa. O senhor vai pegar a reta da empresa, o senhor só vai sair da sua salinha de hora em hora, o senhor vai até o fim, não fala nada, aí o senhor volta, vai até esse lado, é a simpatia da cruz, vai para lá, vem para cá e vai para o quartinho de novo, dali uma hora o senhor sai de novo. O senhor vai fazer isso um mês, depois o senhor volta aqui, precisa pagar? Não, agora não. Aí ele foi fazer a simpatia da cruz. Todo dia ele fazia isso aí. Aqueles funcionários que ficavam lendo jornal, contando piada, fumando no banheiro, jogando conversa fora, estragando o material. Ó, cuidado, com o homem está aí. Vamos trabalhar aqui, ó. Coisa está mudando, hein? Todo mundo começou a trabalhar. Sabe o que aconteceu? Em um mês a empresa dele já estava com lucro de novo. Aí ele foi na feiticeira. Falou: eu vim pagar a senhora. Pagou, tem que pagar. Lógico, ela resolveu. Eu falei: e agora o que eu faço? Não, o senhor não pode parar de fazer a simpatia. É a simpatia da cruz. Então tem muito líder, entre aspas, né, precisando fazer essa simpatia, né? Porque tem obreiro, você quer se esconder do obreiro, vai na igreja dele. É o único lugar que você não encontra ele, é na igreja que ele é o pastor. Está precisando fazer a simpatia da cruz, né? Conviver com as pessoas, conversar com as pessoas. E nessa igreja, eu falei para esse pastor, porque quando terminava o culto, vinha meia dúzia, sempre os mesmos, aquela panelinha, na linguagem popular, e ele não conseguia ter acesso. Falei: não, segunda-feira, o senhor vai direto, entra à esquerda, o senhor vai cumprimentar o povo daquele banco. Bem matemático mesmo. Mas dá certo? Falei: dá, lógico que dá. Irmão, você acredita que a primeira vez que ele fez isso, tinha uma senhora de 95 anos, e ela estava muito doente. Quando o pastor pegou na mão dela e falou: paz do Senhor, irmã Terezinha, ela deu um pulo, começou a falar língua estranha, foi curada na hora. Que a coisa que ela mais queria na vida era que o pastor pegasse na mão dela. Acredita nisso? Orar pelas crianças, conversar com as crianças. Eu escrevi nessa revista última, A Defesa da Fé, o Verbo, e eu faço um comentário interessante que eu vi. Eu vou todo dia para Jundiaí de carro, eu paro em um dos semáforos, eu vejo criança fazendo jogando bolinha para ganhar um trocadinho. E do lado do semáforo tem uma igreja, e esta igreja tem portão de ferro, 2 metros de altura, com cerca elétrica. E ainda está escrito ainda, cuidado, cerca elétrica.
Aí eu lembrei do fundador da escola dominical, o Reik, na Inglaterra, que ele pegou, abriu a igreja dele durante o dia para recolher crianças de rua, ensinava matemática, língua portuguesa, a língua dele lá, o inglês, literatura e Bíblia. É o que a Inglaterra é hoje. Veio a educação do inglês, começou com o Reik. Mas aqui no Brasil, parece que criança não tem alma, fica na rua. Cadê o pastor? Sabe que o pastor tem medo daquelas crianças? Ferrolho, literalmente, irmãos. De dia, ferrolho no portão e cerca elétrica. Mas qual que é a função da igreja? Para que a igreja existe? O que Jesus falou sobre criança? Quantos obreiros nós temos com formação que podia ensinar uma profissão para as crianças? Eu tive o privilégio de fazer isso em uma favela e foi uma bênção. Muitas pessoas aprenderam eletricidade, aprenderam eletrônica e hoje estão trabalhando. E não demora, não cansa. Minha irmã já alfabetizou muitas pessoas também. Não custa nada, você tira um tempinho por dia. Pastorear, irmãos, é muito mais do que ficar com o microfone na mão falando. Vai muito além do nosso entendimento. Veja que essa matéria que eu estou dando, o nome dela é administração eclesiástica, tá bom? Então eu estou partindo do princípio que aqui todo mundo é obreiro, tá? Missionários, hoje, por exemplo, nós estamos em uma outra fase de missões. Quantas tribos no Brasil não tem Bíblia ainda? Não tem Bíblia. Precisa aprender a gramática, aprender a língua, fazer uma faculdade, fazer um curso superior. O pastor, se você é pastor de uma igreja, não permita jovem na igreja de segunda a sexta, pelo amor de Deus. Tem pastor que é o contrário, disciplina se o jovem faltar. Segunda a sexta, a criançada tem que estar tudo na escola. O certo do pastor é pedir a nota. Já que o pai não tem tempo, pegue a nota dele. Ó, vou te disciplinar. Você não toma Santa Ceia se você tirar uma vermelha. Exigir da criançada, irmãos, fazer maratona, fazer aula de reforço na igreja. Aproveitavam, porque todo mundo fala que o problema do Brasil é a educação. Só que quando chega 8 horas da noite, está todo mundo no Blim Blim. Todo mundo na Rede Globo. E o problema do Brasil é a educação. Não, o problema do Brasil é a educação. Eu tenho certeza que é educação. Só que 8 horas da noite era para todo mundo estar estudando, está todo mundo vendo novela. Bom, pelo menos é o que Ibope diz. Não vai virar, irmãos. Está tudo errado. Missionário. Mandar missionário com formação. Com formação. Minha irmã veio falar aqui comigo, não estou nem vendo, que ela vai visitar os filhos na Austrália. Olha que coisa linda, irmãos. Os filhos estão estudando, um filho fazendo missões na Austrália. Olha que maravilha, que bênção. É isso que Deus quer. Forme o teu filho, dê essa oportunidade dele estudar no exterior. E lá ele vai fazer missões. A gente já manda missionário com 10 filhos e não paga ainda, isso que é o pior. Isso que é o pior, quer que o camarada ainda vá com salário mínimo. Vai viver da fé, não, irmãos. O justo viverá pela fé. O que tem a ver uma coisa com outra? Música. Já analisaram as letras das músicas hoje, como elas estão? Pessoas com talento musical, entende tudo de música, mas chega na hora da letra, um desastre, irmãos. Letras heréticas. Por quê? Falta de conhecimento. Falta de aprendizado. Se ele não aprende quando é criança, quando é jovem, quando é adolescente, quando é jovem, quando ele vai escrever, não tem nada. Vai escrever heresia, porque não tem base doutrinária. E é isso que a gente vê. E nas casas publicadoras, nas livrarias evangélicas. Você entra na livraria evangélica, dá até medo, irmãos. Heresia. E é o que mais o povo quer. Não consegue entender. Não sabe, isso é um problema. Uma pergunta que sempre estão me fazendo nas igrejas: pastor Antônio, é pecado ouvir música do conjunto A Voz da Verdade? Acontece o seguinte: é pecado ouvir Djavan?
É pecado ouvir Roberto Carlos? Eu não sei, depende. É pecado ler um poema de Machado de Assis? Eu acho que não. Está lendo um poema, faz parte da literatura. Música é um poema cantado. Você está lendo para quê? Está curtindo? Está lá no seu carro, escutando uma música. Qual que é o problema? Música ambiente. Está curtindo um som. Tem nada a ver com adoração. Você não escuta a música do Roberto, música do Djavan e fica adorando. Está escutando, é uma boa. Profissionais cantam bem. Quem gosta de música sertaneja, tem boas músicas sertanejas, não tem problema nenhum. São verdadeiros poemas. Agora, para adoração, aí muda a conversa. O conjunto A Voz da Verdade é unicista. Eles não acreditam, não creem na doutrina da Trindade, na doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você quer curtir o som deles, tudo bem, mas para adorar não serve, porque é um Deus diferente do nosso. É isso que o crente precisa entender. Falei mal do conjunto A Voz da Verdade? Não, lógico que não. É o maior respeito, são excelentes músicos. Só que o Deus que eles adoram com as suas canções é um Deus diferente do nosso. Aí, se você está querendo adorar um Deus diferente do nosso, então você vai para lá. Porque o nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas e uma única divindade. É isso que nós precisamos aprender. E aí você agora, depois do que eu falei, tem condições de responder você mesmo, se é pecado ou não. Consegue entender isso aí, irmãos? Líder e o compromisso com o ensino teológico. Precisa estudar, precisa trabalhar. É o tema do nosso trabalho. E como eu falei em trabalho, pode, o técnico, cadê o técnico? Pode desligar. É o seguinte, vamos definir o que é trabalho. Primeiro, eu vi um pastor falando aqui, e eu achei muito importante o que ele falou. O trabalho vem antes do lazer. Tudo bem? Antes de Deus fazer a mulher, atenção, hein? Eu estou na Bíblia pura agora, hein? Não fiquem chateadas comigo, mas antes de Deus fazer a mulher, Deus fez o homem, não foi? Primeiro Deus fez o jardim, não foi? Deixou tudo, os animais lá e fez o homem. Ou não foi? É assim que a Bíblia ensina. Bom, Deus deu 2 trabalhos para o homem. Um trabalho geral e um trabalho específico. Então Deus fez o homem para trabalhar. Tudo bem? Quais foram os trabalhos que Deus fez, que Deus pediu para que o homem fizesse? Quem sabe? Um era administrar o jardim. Então o homem já foi feito para ser líder, para administrar o jardim. Olha, você vai tomar conta de tudo, não é isso? E o segundo, colocar nome aos animais. Dizem até as más línguas que Deus não deu esse trabalho para o casal, senão estavam até hoje brigando pelo nome do bicho. Olha, meu amor, esse é o leão. Não, esse aqui é a anta. Você não está vendo que é uma anta? E esse é o primeiro divórcio do mundo, não é? Então Deus falou, não, deixa esse para o homem, porque tem coisa que é o homem que faz, tem coisa que é a mulher que faz, não é assim? Então tá. Aí o homem, Deus deu o trabalho para o homem, e o homem começou a analisar. E aí é interessante que esse tipo de técnica a gente usa para vender alguma coisa. Ninguém compra uma coisa porque ela é bonita. Olha, compra essa revista aqui, esse livro, porque ele é bonito. Ele pode até ser bonito para mim, mas para você não ser. Concorda comigo? Não é para você. Então, quando Deus fez a mulher, olha que interessante esse aprendizado, gente. Deus não chegou para Adão e falou assim, Adão, bom, Adão já tinha trabalhado bastante, estava tranquilo, terminou o seu trabalho, e ele viu que tudo tinha uma companheira, e ele não tinha. Olha a inteligência funcionando. Aí Deus, né, colocou aquele sono no homem, e fez a mulher parte do homem, tirou parte e fez a mulher.
Só que quando Deus apresenta a mulher para o homem, Deus não fala assim: olha Adão como ela é bonita, como Eva é bonita. Sabe por quê, gente? Porque a girafa também é bonita. Vocês não acham que a girafa é bonita? Não é? Tem gente que acha até a girafa mais bonita do que a mulher, não é? A onça, não é? Então Deus não fez e falou que é bonita, porque senão Adão podia falar: não, a mulher é bonita para o senhor, para mim eu acho a girafa. Tá certo, gosto é gosto, não é? Beleza não se discute, não é verdade? Não tem até o provérbio, beleza não se põe na mesa? Mas não falou também: olha, esse livro aqui tem orelha, compra esse livro porque esse livro tem orelha. Aí vocês vão falar: não, pastor Antônio quer vender o livro. Tudo quanto é livro tem orelha. Você vai ali na livraria, tem um monte de livro de orelha. Então, automaticamente, o seu cérebro busca uma comparação. Então Deus não chegou para Adão e falou: Adão, olha que bonita ela, tem o quê? Ela é mamífera. Toda a fêmea no nosso mundo, né, são mamíferos. Tem também, não tem? Não amamenta? Então Deus não ressaltou isso aí da mulher. Concordam comigo? Porque tem, a leoa tem, a girafa tem, toda fêmea tem, está no mundo das fêmeas, independente. Bom, agora que vem a questão, Deus falou: olha, Adão, eu fiz para você uma companheira, uma ajudadora, uma ajudadora. Aí Adão olhou para aquela mulher, e realmente ele viu, a girafa é bonita, mas não dá para dormir com girafa, só aquele pescoção não funciona. Ela até tem, ela também amamenta os seus filhos, como a mulher, mas não dá certo. Aí quando ele olhou a mulher, ele viu que a única que servia para ser companheira do homem, era a mulher que Deus fez. Foi ou não foi? Ele olhou, ele já tinha na imagem dele, na cabeça dele, todos os animais, mas quando Deus falou: olha, essa vai ser a tua companheira, a tua ajudadora, aí ele falou: realmente, o cérebro do ser humano procura, não acha, só tem aquela. Então quando serve, a gente quer ver casamento dar certo? É quando o homem casa com a mulher, porque é a única que serve para ser companheira dele, a única que serve para ele namorar, é a única que serve para ele contar os seus problemas, é a única que serve para dar um carinho e ele ficar contente, é a única que serve para ele compartilhar os seus segredos. Aí fica até morrer com aquela mulher. Agora quando casa porque é bonita, ela vai ficar feia um dia. Quando casa porque tem tudo, não adianta, porque senão essas mulheres que andam enchendo aí, se enchendo de silicone, estariam todas no primeiro casamento. Pode ver que não resolve o silicone nesses casos. Agora você vê um velhinho com a mulherzinha dele ali, os dois velhinhos se amando, como eu vi aqui nessa igreja. Observei alguns casos assim, porque serve. É o único que serve para ser meu companheiro, é a única que serve para ser minha companheira. Então o casamento nunca acaba. Você quer ver as pessoas irem até o estande do ICP? Se você for lá para comprar um livro, está cheio de livraria por aí. Mas se você falar: não, essa apostila que o pastor Antônio desenvolveu, essa serve para o meu ministério. Aí você fica doido, com medo de acabar. Não é assim que funciona? Tanto é que toda vez que você vai em uma loja comprar alguma coisa, quando você fala para o vendedor que aquela geladeira, ele fala: só que só tem essa, hein? Parece que já está vendida. Deixa eu ligar, ver se realmente a pessoa vem buscar. Não, moço, mas olha, eu não sei, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu não garanto. Aí você entra em desespero: não, eu pago à vista. Não posso. Aí ele liga: dona, a senhora está com sorte, viu? Tem mais uma. Não é assim que funciona? Psicologia, gente.
Você sabe por que você está seguindo Jesus e não está seguindo Buda, não está seguindo Maomé? Você sabe por que vocês estão seguindo Jesus? Você sabe por que os apóstolos, depois que acabou todo o alimento, todo mundo foi embora, Jesus falou: não, quero ir embora, vou embora também. O que eles falaram? Não, não vou não, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Meu irmão, vocês estão aqui hoje, neste calor, nesta tarde, me ouvindo, porque este lugar é o único lugar que tem palavra de vida eterna. É o único lugar que você vai encontrar resposta, solução para a sua vida. É o único lugar que serve. De repente você já procurou em tudo quanto é lugar, não é verdade? Não encontrou, mas aqui você encontrou. Você encontrou na casa do Senhor. É gostoso sentir a presença de Deus ou não é? Eu vou fechar a palestra contando uma historinha para vocês que eu aprendi com um antropólogo, o professor Marins. Ele dá aula na Rede Vida. Falar nisso, é um excelente canal, viu? O canal católico de televisão Rede Vida. Tem muita coisa boa lá, viu? Tá? Você sabe comer peixe, né? Tira a cabeça, tira o rabo, tira a espinha e come a carne, tá? Tem filezinho na Rede Vida, tá? Garanto para você que ela dá de 10-0 na Globo. A não ser que você tenha preconceito do nome do canal, né? Tá bom? Vamos voltar lá. Ele dizia o seguinte, esse antropólogo, ele tem um programa na Rede Vida de domingo à tarde. Numa certa aldeia, na antiguidade, tinha uma tribo. Eles moravam em uma caverna, um buraco na montanha lá dentro. E um dia deu um terremoto e caiu, tampou, entupiu a boca da caverna, não tinha como sair, eles ficaram morando nas trevas, lá dentro da caverna. Passou uma geração, 2, 3, ficaram morando lá, e falavam: não, a vida é isso aí mesmo, a vida é trevas, não tem outra vida, a vida é essa umidade, essa escuridão, essa situação que nós estamos. Mas tem um grupo naquela caverna, de pessoas que não admitiam, que não concordavam, estavam revoltados com aquele tipo de situação, com aquela vida escura, nas trevas, na umidade. Diziam: não, nós vamos procurar um lugar, não é possível, a vida não pode ser só trevas. Aí formaram um grupo, pegaram lá equipamento, mochila e foram tentar achar uma solução, achar uma saída para aquela situação. E foram, os antigos: não façam isso, vocês vão morrer, a vida é isso aqui mesmo, não tem nada fora disso aqui. Não, nós vamos tentar. E foram, passaram por lugares terríveis, montanhas, lugares perigosos, animais peçonhentos, e foram tentando, e um cortou a perna, e um ajudou o outro. Depois de andar vários dias nas trevas, viram lá na frente uma luz lá na frente, chamada boca da caverna. E foram: olha, gente, estou vendo alguma coisa. E a luz foi aumentando, e o olho começou a doer até de receber a luz. Nunca tinha visto a luz do sol, até que eles saíram da caverna e sentiram o calor do sol. Viram as plantas, o vento, as aves cantando, tinha um rio, pularam na água e brincaram, e um beliscou: será que eu estou vivo mesmo? Será que isso é verdade? Meu Deus, que gostoso que é isso aqui, que quentinho que está. Mas daí um falou assim: só que tem uma coisa, está errado, nós não podemos ficar aqui, nesse lugar maravilhoso, e deixar os nossos irmãos, nossos familiares lá nas trevas. Não, nós precisamos voltar lá, não podemos fazer isso. Consciência, reunir o grupo de novo, voltar, mesma dificuldade, até que chegaram na aldeia, todos emocionados: olha, a gente quer falar com todo mundo, com a liderança, porque nós temos aí uma bênção para contar. Olha, a gente reuniu todo mundo. E aí eles começaram a contar: olha, gente, nós sofremos, o caminho é estreito, é difícil, não é fácil não, mas a gente vai, luta, vale a pena, tem muita luta, mas nós conseguimos chegar lá. Gente, lá é um lugar maravilhoso, tem água cristalina, tem aves, e narraram tudo aquilo ali. Só que tem uma coisa, o grupo ouvindo, os tradicionais, os mais antigos, aqueles que não querem mudar de hipótese alguma,
mas ficaram loucos. Esse lugar não existe coisa nenhuma, ó, não estão batendo bem, a viagem fez mal, estão delirando. E a pena para quem delirasse, para quem ficava louco naquele grupo, era a pena de morte. Condenaram o grupo à pena de morte. Mataram aquele grupo. Conclusão, moral da história: mesmo matando aquelas pessoas, aquele lugar continuou a existir. Mesmo tirando a vida daqueles que foram, aquele lugar não deixou de existir. Mas o que eu quero dizer com isto é que, irmãos, esse livro chamado Escrituras registra que nós vamos morar nas mansões celestiais. Jesus, o nosso mestre guia, aquele que nós estamos aqui para adorá-lo, disse que foi preparar lugar, não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo cuidando da igreja e foi procurar lugar, preparar lugar, ajeitar, organizar, porque Ele quer a gente junto com Ele. E Paulo falou que tem coisa naquele lugar que não é nem de falar, que a mente humana não suporta ouvir. Que ele conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, que viu coisa que ele não vai nem falar, irmãos, coisas que nós nunca vimos e nem imaginamos. Lugar maravilhoso, nem noite tem lá, porque a luz de Deus ilumina tudo. O trono de Deus, existe um rio lá de água viva, um rio, irmãos, que quem toma daquela água nunca morre. Existe lá o fruto da vida eterna, e tudo isso daí foi preparado para nós, e nós vamos morar nesse lugar, porque esse livro também diz que quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Quantos acreditam nessa promessa messiânica? Só que tem uma coisa, irmão, você tem coragem de ir para lá, sem contar para o seu vizinho, aquele seu amigo, aquela sua amiga de supermercado, aquele teu colega que está internado no hospital? Você tem coragem de ir para esse lugar? E esse dia está chegando, hein? Esse dia está chegando. Você tem coragem de não falar nada para essa pessoa? Não pode. É por isso que Jesus disse: ide por todas as nações, por todo o planeta, ensinando as boas novas, a guardar a palavra, que nós vamos morar lá, independente da luta. Vamos ficar de pé? O desafio é esse. Por que Deus quer que você desenvolva o seu talento, que você aprenda, que você estude, que você cresça? Para você trazer mais e mais pessoas para morar naquele lugar. Quantas almas você trouxe na igreja esse ano? 10? 5? 3? Se cada crente trouxer uma alma por ano na igreja, dobra a igreja por ano. Não acabou o ano, não fica triste, dá tempo ainda. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento muito importante da nossa história, da nossa existência. O momento de estarmos aqui de diversos estados, cidades do nosso Brasil, juntos, com o mesmo propósito de receber uma palavra da parte de Deus. Querido Deus, queremos agradecer por este momento, meu Deus, que nós pudemos compartilhar, pudemos receber, e estamos recebendo durante este congresso a Tua palavra. Tenho certeza, meu Deus, que visitou cada coração neste evento, porque eu saio daqui renovado, Senhor, com o aprendizado da Tua palavra. Queremos pedir, meu Deus, agora, o mais importante, o desejo de colocarmos em prática, de pôr em ação tudo aquilo que nós aprendemos. O desejo, meu Deus, de atuar realmente, com toda a nossa dedicação, com o nosso talento, com a nossa vocação, com o nosso intelecto, com a nossa experiência no Teu reino. É isso que nós queremos. Queremos levar, meu Deus, para as nossas igrejas, para a região de onde viemos,
esta palavra, atuar como agentes multiplicadores desta bênção poderosa que foi compartilhada entre nós durante esses dias. Meu Deus, temos ainda mais um período, Senhor, de adoração. Abençoe os outros ministradores da Tua palavra, e que venha ainda uma porção muito maior, meu Deus, e todos possam sentir de maneira total o poder do Espírito Santo neste lugar. E ao encerrar, meu Deus, o evento, todos possamos dizer, do profundo da alma, do coração: realmente Deus esteve conosco neste evento, por isso nós estamos alegres. Isto nós pedimos e agradecemos desde já, no poderoso nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus.